Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é Diogo Figueiredo mais uma vez para a gente seguir com essa formação sobre os carismas do Espírito Santo. E qual é o carisma de hoje? O carisma de hoje é o dom de milagres. O que é o dom de milagres na Bíblia, na nossa vida hoje? O conceito de milagre ele traz, por definição, um evento extraordinário que contradiz ou supera as leis da natureza, né? Isso cientificamente falando, pensando num conceito muito moderno, né? Claro que na visão bíblica isso é um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês, né? Quando nós falamos, por exemplo, para dar um exemplo, de força da natureza que pode ser transmutada, transformada, ou ser realizado algo extraordinário sobre ela. Por exemplo, a força gravitacional. A força gravitacional atrai todos os corpos para baixo, para o centro da Terra. Jesus, uma vez, caminhou sobre as águas. E Jesus, se fôssemos levar ao pé da letra a lei da natureza, Jesus teria afundado. Mas Jesus não afundou, por quê? Porque Deus está acima das leis da natureza. Cristo operou um milagre. Mas aí traz um novo conceito, quer trazer um novo conceito, o conceito de sinal. O milagre pelo milagre, ele é só um show de espetáculos para as pessoas. Mas o milagre, numa visão bíblica, numa visão espiritual, ele traz o conceito de sinal. Se você pega principalmente lá no Evangelho de São João, você vai perceber que Jesus não operava milagres, Jesus operava sinais. E qual é o objetivo do sinal? O objetivo do sinal é mostrar que Jesus é Deus, é testemunhar a divindade de Jesus. Então, por exemplo, se a gente vai lá, por exemplo, para as bodas de Caná da Galileia, onde o Senhor Jesus transforma a água em vinho. Numa visão milagrosa apenas, a gente fala assim, Jesus transformou a água em vinho porque ele queria ajudar aquele casal, porque ele não queria que aquele casal passasse vergonha. Mas o apóstolo São João vai dizer o quê? Que na verdade aquilo era um sinal da nova aliança, um sinal da aliança entre Deus e o homem, o sinal do vinho novo, da alegria, o sinal da abundância de Deus na vida da humanidade. Olha só que interessante, vai muito além do conceito apenas de uma visão de um fenômeno extraordinário. Até porque tem muitas coisas que são extraordinárias, mas porque a gente não sabe o porquê elas acontecem. A ciência ainda não explica. Mas quando a gente vai para o fenômeno da fé, o objetivo é outro. Então, por exemplo, você vê Jesus quando multiplica os pães e sacia a fome da multidão. Mas Jesus, Deus, naquele momento queria apenas saciar a fome daquelas pessoas, porque elas estavam lá ouvindo Ele naquele momento, Não, aquilo traz um sinal a mais, Aquilo mostra a providência de Deus, mostra que Jesus é o pão da vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos compreender que o objetivo das coisas, o objetivo do milagre. Quando você olha, por exemplo, para a sua história hoje, quando você olha para a sua vida hoje, como você vê a pessoa de Jesus? Quem Jesus representa para você na sua vida, na sua história? Eu fico olhando, eu fico recordando, por exemplo, as experiências que João, Pedro, Tiago, os apóstolos, as pessoas que caminharam com Jesus naquela época, eles testemunharam muitos sinais, muitos prodígios, eventos sobrenaturais. O que será que aquele evento sobrenatural construiu no coração de Pedro? O que será que aquele evento sobrenatural construiu no coração de Maria Madalena? O que será que aqueles discípulos apavorados no barco, na tempestade, o vento arrastando eles, o que será? E aí de repente eles veem Jesus sobre as águas, depois eles veem Jesus silenciando a tempestade. O que aquilo marcou no coração daquelas pessoas? O sinal, ele tem um poder de marcar a alma da pessoa com fogo em brasa. Porque imagina depois, nas provações, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu e enviou o Espírito Santo, os discípulos tiveram que continuar a obra de Cristo. Imagina nas provações que eles tiveram que enfrentar, nas perseguições, nos ultrajes, ameaças de morte e da própria morte.
Será que, eu fico imaginando naquele momento se o sinal que Pedro, que Simão Pedro viu quando Jesus caminhava sobre a água e Jesus falou, vem Pedro, e Pedro também andou sobre as águas, imagina a marca poderosa que aquele milagre, que aquele sinal gerou no coração de Pedro e que sustentou a fé dele nas provações e tempestades que a vida lhes trouxe. Então, assim, o milagre ele traz, assim como todas as outras experiências que fazemos com Deus, elas marcam a nossa alma para a eternidade. Porque só a eternidade importa, porque só a eternidade interessa. Esse mundo que é pautado pelas leis da natureza, da ciência, da explicação, da razão, tudo tem que ter um sentido. Essa explicação racional não supre a necessidade do coração humano que foi feito para a eternidade. Então, viva bem a sua experiência com Jesus, creia no milagre. Eu acho que deve ser uma vida muito pobre quem vive não esperando um milagre de Deus, quem vive achando que as coisas dependem apenas do esforço dele, da capacidade intelectual dele, do dinheiro que ele tem no banco, da capacidade que ele tem de resolver problemas, É uma vida pobre. A vida rica é aquela que depende de Deus, que espera, está sempre à espera de um milagre, de um sinal, de um poder, de um poder incrível de Deus a se manifestar. Então, que a sua vida seja uma vida de fé. Claro, o milagre tem uma importância, mas mais importante é crer sem ter visto. É crer sem ter visto. Claro, a gente acredita no milagre e oramos pelo milagre, é verdade, que Deus opere milagres na sua vida, sinais e prodígios, mas que Deus opere muito mais do que isso, fé no seu coração. Então eu oro neste momento para que o Espírito Santo, indo até você, neste momento, realize um milagre poderoso no seu coração, um milagre da fé, da esperança, da intimidade, que o seu coração seja fortalecido na provação que você está vivendo e que Deus confirme a sua fé, que Deus fortaleça a sua fé. Então eu peço que o Espírito Santo te acompanhe, assim como ele acompanhou os apóstolos, os discípulos, assim como o Espírito Santo fortaleceu o coração daqueles homens, que assim também o Senhor fortaleça o seu coração nessa provação que você está passando, na dificuldade que você enfrenta hoje, porque o grande objetivo é testemunhar o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos para o céu. O seu lugar é o céu, nós temos que ir para o céu. Amém? Deus te abençoe profundamente e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Abraço, fica com Deus!